Eu convidei a Cleci para falar, apresentar então o nosso palestrante agora da palestra da tarde. Cleci, muito obrigada. Isso. Obrigada, Márcia. Então, deixa eu colocar aqui, colocar o óculos, que depois de uma certa idade, né, a gente já precisa de um apoio técnico. Bom, então, dando prosseguimento aí às atividades, né, Márcia, dessa tarde, nós vamos ter, então, a palestra, né, muito além de um anexo, o produto educacional como eixo central da pesquisa, e é com grande alegria, né, que recebemos aqui na casa e recebemos para essa edição da Mostra Gaúcha de Produtos Educacionais, né, o professor Dr. Rony Freitas, que eu vou fazer uma breve apresentação aqui, né, uma rápida apresentação, porque seria muito difícil, né, trazer todo o currículo do professor Rony, mas o professor Rony, então, para a gente poder conhecer um pouquinho, né, da sua trajetória e da sua formação, é doutor em educação e mestre em informática pela Universidade Federal do Espírito Santo, né, e realiza pesquisas no campo da área de educação matemática. O professor Rony, então, realizou um pós-doutorado no campo das tecnologias digitais móveis em educação matemática na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Isso. O professor Rony também é professor, então, titular do Instituto Federal do Espírito Santo, atuando como docente no mestrado e doutorado em Educação em Ciências e Matemática, né? Um programa profissional, né? Parceiro nosso aí e que tem muita proximidade, né? Com os programas aí que organizam, enfim, a Mostra Gaúcha, né? O professor Rony, então, é coordenador da licenciatura em matemática, é bolsista produtividade do CNPq, é vice-líder do grupo de estudos e pesquisas em educação matemática do Espírito Santo e do grupo de pesquisas em educação matemática e tecnologias digitais. A sua área de investigação, né, as suas publicações, aí, orientações de mestrado, doutorado, elas têm focado nas pesquisas e trabalhos atuais da confluência da educação matemática com tecnologias digitais, principalmente os dispositivos móveis. Além disso, né, tem se debruçado em estudos relacionados à avaliação e à elaboração de produtos educacionais, que é, Rony, né, o que nos une neste momento, né, e que estamos, então, muito ansiosos para ouvi-lo, né. Muito obrigado por tua presença, muito obrigado por vir a Bagé, né, Márcia, e estar aí conosco, né. Então, sem muitas delongas, como dizem os gaúchos, passamos a você. Então, obrigado. Boa tarde, gente. Bom, quero começar agradecendo pelo convite, agradecer a Cleci por ter me indicado para a Márcia, agradecer a Márcia pelo convite para estar aqui. É um prazer poder falar com vocês hoje à tarde. Quero parabenizar pelo evento. Eu sinto um pouco de inveja que nós não temos um evento desse ainda no Espírito Santo, porque nós temos também poucos programas na área de ensino, programas profissionais, né? E a Cleci estava me falando que o Sul recordistas de doutorados profissionais no Brasil, né? Então, vocês estão um pouco além, avançados em relação a gente. Também quero começar dizendo que eu trago aqui uma fala a partir das minhas vivências, do meu olhar, das minhas reflexões, e, portanto, nada que eu vou dizer aqui é expressão de uma verdade absoluta, né? Assim, a gente vem, eu, assim como a própria área de ensino, a gente vem amadurecendo a nossa compreensão sobre produtos educacionais. Então, é um momento de debate, eu quero que vocês encarem dessa forma e sinto a vontade para poder até interromper a fala no meio do caminho, porque eu vou, em algum momento, trazer algumas referências, vou trazer um pouco do que eu tenho estudado, vou trazer também essas referências para que vocês possam ver a partir de que eu tenho colocado a minha fala. Quero falar, assim, a gente estava conversando hoje, eu acresci da importância que eu acho que a gente tem que dar para subsidiar teoricamente escolhas acerca de produtos educacionais, né? Assim, eu não posso, e eu enxergo dessa forma,
tomar decisões a partir somente daquilo que eu acho, mas eu tenho que saber baseado em que eu estou colocando e estou considerando e estou tomando as minhas decisões. Então, é isso que eu tenho buscado, essas referências, e é um pouco disso que eu vou trazer aqui. Vou tentar não ser cansativo, embora eu acho que em algum momento vou ser, porque quando a gente fala de tomar como base algumas referências, não tem como a gente não trazer o que essas referências dizem, né? Então, é a partir daí que eu vou também considerar. Bom, eu sempre começo a minha fala trazendo essa imagem, e eu pergunto para os meus alunos assim, se isso aqui seria um exemplo de produtos educacionais. E a gente tem uma série de elementos: jogos didáticos, feiras, material didático textuais, recursos para EAD, quadrinhos, roteiro de visita, enfim, assim, uma série de elementos. E é claro assim, que para os alunos que estão entrando, estão entendendo, começando a entender o que é um mestrado profissional, principalmente mestrado, o doutorado ele já chega com uma certa compreensão, eles chegam a dizer que sim, assim, esses são produtos. Eu acho que muitas vezes é assim que a gente encara o produto, né? Assim, encara o produto apenas pela tipologia dele. A gente diz, olha, o meu produto é um livro, o meu produto é um vídeo. E assim, a questão é, o que eu digo sobre o meu produto quando eu estou falando somente isso, né? Assim, e eu acho que, na minha compreensão, a gente não diz muita coisa, né? Assim, eu não consigo entender um produto a partir simplesmente da forma de apresentação dele. Então, essa é a forma. Bom, mas é claro que nós também acabamos pegando a concepção de produtos a partir daí pelos próprios documentos oficiais, né? A gente tem aqui esse documento da CAPES, que é um documento em que a CAPES cria um grupo de trabalho para poder tentar unificar a compreensão sobre o que eles chamam de produção técnica. Para todos os programas profissionais, não só programas relacionados à educação e ensino. Então, a questão é, criamos um documento para poder todas as áreas saberem avaliar uma produção técnica. No nosso caso, produção técnica é o nosso produto educacional, é assim que a gente entende. Mas esse documento, a CAPES cria e fala assim, agora vocês peguem esse documento e adaptem dentro das possibilidades para a área de vocês. Nesse documento, a CAPES, então, ela lista uma série de possibilidades de produção técnica que a gente poderia ter, qualquer área poderia ter, e fala o seguinte, escolham 10, né? Até 10 para vocês colocarem dentro da área. Bom, e aí a nossa área de ensino, ela cria também um grupo de trabalho e escolhe esses 10 e colocam lá no documento de área. Então, coloca lá material didático textual, instrucional, curso, oficina, tecnologia social, software, evento organizado, relatório técnico, acervo, produto de comunicação, manual, protocolo, carta, mapa similar. Então, esses são os elementos que a nossa área de ensino diz que a gente pode usar como produção técnica ou como produto educacional. Vocês vão ver assim, que existe uma série ali de produção que eu não sei se algum programa já fez, entendeu? Assim, então, tem uma série e acaba que a maioria fica centrado lá em produção no PTT1, material didático instrucional, no 2, formação profissional, e às vezes alguma coisa relacionado a software. Então, assim, basicamente a gente fica muito nesse, e existe uma centralidade muito grande no PTT1. Então, a própria área, então, ela vai trazer o que é produto educacional a partir de uma nomenclatura. E também eu acho que não diz muita coisa quando ela simplesmente fala, olha, pode ser aqui um material didático instrucional e lista todos os tipos de materiais didáticos que pode ter. Mas, mesmo assim, eu ainda acho que falta, a gente não consegue compreender muita coisa. Bom, os documentos oficiais, e aí eu vou trazer, falar da importância que é a gente conhecer os documentos oficiais da nossa área, da área de ensino. Esse aqui é tirado do último documento de área, que foi publicado agora no início de 2025. E eu fui tirar dali do documento, eu já tinha feito isso nos anteriores, o que a área diz sobre o produto educacional. Por que é importante a gente trazer exatamente o que diz no documento? Porque esse documento, ele não é um documento simplesmente assim, eu estou dizendo e você faz se quiser. Pô. É um documento oficial, e se é um documento oficial, a nossa área, ela coloca isso como algo que deveria ser seguido.
Então, se deveria ter seguido, a gente tem que entender o que esse documento está dizendo. Então, eu trago alguns pequenos trechos, porque também eles não se alongam muito, o documento não se alonga muito em relação a isso, mas, primeiro, ela diz que a nossa área é uma área que favorece, que incentiva muito a pesquisa aplicada, não só em programas profissionais, mas acadêmicos também. A pesquisa aplicada é um elemento importante e que a gente deve, então, gerar essa fonte entre a academia e o local de aplicação por meio de produtos e processos educativos. E vocês vão ver também que assim existe uma grande tendência à área de chamar produto / processo educacional. E eu compreendo o seguinte, não existe produto sem processo. Né? Assim, a gente coloca ou cria um produto e a gente, ao mesmo tempo, diz assim, olha, essa é a forma que eu entendo que esse produto deve ser utilizado. Então, o processo, ele faz parte, eu acho que vale a pena a gente começar também a usar essa nomenclatura para dar esse entendimento de que não é uma coisa assim estanque, né? É uma coisa que está feita para estar em movimento. Então, outra coisa que esse documento diz que a área entende como produto educacional o resultado de um processo criativo gerado a partir de uma atividade de pesquisa. E outra coisa que diz, e eu acho que vale a pena ressaltar, é que é uma produção coletiva, sempre, minimamente entre orientando e orientador, podendo ter outros agentes externos, eu acho que é muito válido quando nós temos outras participações, além de orientando e orientador. Bom, e aí eu acho que é muito relevante, a gente estava falando disso hoje também, né, Cleci, que com vistas a responder uma pergunta ou um problema de pesquisa. Então, eu desde já acho e já entendo que é dessa forma, tá? Assim, a gente tem uma problemática, um problema de pesquisa, de preferência oriundo da minha prática profissional, das minhas vivências, e o produto ele surge como uma possível resposta a essa questão de pesquisa. Então, ele já começa a ter uma ideia de centralidade desde esse momento. Então, a gente precisa saber disso. Ele não é algo que é concebido em outro momento. Ele é pensado desde o momento que eu sei, eu tenho uma questão de pesquisa a ser respondida. Bom, outro elemento, e aí eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, o documento vai dizer que a dissertação ou tese deve ser resultado de pesquisa que promova reflexão sobre a elaboração e aplicação do produto e processo educacional respaldado no referencial teórico metodológico. Quando isso é colocado no documento de área, a compreensão que a gente tem que ter é que o cerne, a essência da minha pesquisa, ela está centralizada no produto educacional. E que a dissertação ou tese, como diz lá no documento, ela é uma reflexão sobre a elaboração e aplicação desse produto. Então, não existe uma dissertação para além ou separada do produto. Uma dissertação ela é sobre o produto educacional. E aí, isso não é uma fala minha, isso é uma fala que está no documento de área. E se está no documento de área, eu tenho, se eu estou nessa área, eu preciso seguir esse documento, que é concebido e é aprovado por toda a área. A área não é só a equipe de coordenação, é todas as pessoas envolvidas em programas vinculados à área. Bom, isso aqui eu já falei, não vou repetir. Bom, nos cursos profissionais, a pesquisa desenvolvida deve gerar e avaliar um produto, processo, enfim, eu acho que o documento ele vai continuar dizendo a esse respeito. Bom, então eu sei que eu preciso ter um produto como uma resposta a uma questão de pesquisa. Eu sei que o produto ele é central dentro da minha pesquisa, que a dissertação é uma reflexão sobre a elaboração e aplicação do produto, e isso está posto no documento diário. Tá? E aí, tá, mas o que é o produto? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa fazer sempre, assim, qual é a minha concepção sobre o produto educacional? E eu preciso saber disso como alguém que vai elaborar e preciso saber disso como alguém que está orientando pessoas que vão elaborar, né? Porque essa é uma questão que um aluno de mestrado chega sem saber o que fazer. É claro que eu não sei se nós, orientadores, ainda também já sabemos, tá? Assim, então, mas eu acho que a gente precisa buscar respostas para isso. E eu fui buscar, então, algumas formas de tentar compreender esse produto. Bom, primeiro que
E aí eu escrevi esse artigo, eu acho que alguns aqui já podem ter lido esse artigo que a primeiras reflexões que eu comecei a fazer sobre produtos educacionais, logo aí. Depois disso, eu já tenho outros elementos que eu vou trazer aqui na fala de hoje, mas nesse artigo eu trago um pouco da minha compreensão a partir de algumas leituras sobre produtos educacionais, o que eu entendo. E eu fui, então, buscar. Agora, eu acho que a gente ainda escreve pouco sobre essas elaborações, assim, trazer isso de uma maneira mais conceitual. A gente tem um histórico muito interessante aqui no Brasil, que é sobre avaliação de material didático. A gente tem um PNLD que ajudou a gente a desenvolver muito essa expertise. E a gente tem muitas publicações que tratam sobre avaliação de material didático. Mas a gente tem pouca ainda que trazem reflexões sobre a elaboração. Tá? Assim, que bases que eu uso, que eu posso utilizar para elaborar materiais. E eu fui buscar, então, alguns autores que me ajudaram a compreender. Tá? É claro que todos os autores que eu trago aqui, eu trago alguns autores uruguaios, argentinos, espanhóis, assim, de outros países, para poder me ajudar a entender. Evidente que nenhum deles chama o produto educacional. Quer dizer, esse autor aqui, por exemplo, chama de material curricular. Eles vão dar os nomes de acordo com a necessidade e a vivência deles. Mas o Pagan, ele já vai me ajudar a compreender desde cedo assim, o que contém, o que constitui um produto educacional. E aí ele fala assim, olha, nenhum produto, então, é um fim em si mesmo, tá? Porque ele precisa trazer com ele uma proposta de ensino que está subjacente ao que se apresenta de forma explícita no produto. E aí ele vai trazer, então, separar em dois grupos. Ele fala, olha, a gente tem que pensar, então, na função didática, ou seja, sua finalidade de aprendizagem e metodologias utilizadas para atingir esse fim, e o conjunto de meios, recursos, instrumentos utilizados para materializar. Então, olha, lá no início eu falei assim, que eu não acho que quando você diz assim, olha, meu produto é um vídeo, por exemplo, eu acho que não caracteriza, porque tem outros elementos que são centrais. E o Pagan, ele vai trazer essa centralidade para esses dois elementos lá em cima, olha, a função didática e as metodologias utilizadas para atingir o fim. Então, eu não posso pensar em um produto sem ter consciência desses elementos. Eu vou fazer, por exemplo, não, o meu produto educacional ele vai tratar de uma temática tal, vou colocar aqui ensino de funções. Tá, mas o que eu entendo sobre função? Qual é a minha concepção? A partir de que eu vou trazer os meus conceitos relacionados à função? E como eu entendo que as pessoas aprendem função? Eu preciso ter isso no cerne do produto, isso é a essência dele. E é claro que depois que eu tenho isso, eu tenho que pensar em formas de traduzir isso para o meu leitor. Então, esses elementos que eu acho que são importantes. Mas tem outros autores que vão trazer algo semelhante. Olha, o Gimeno Sacristã, ele fala, então, que seria qualquer instrumento ou objeto que possa servir como recurso para que, mediante sua manipulação, observação ou leitura, se ofereça oportunidade para aprender algo ou seu uso interfere no desenvolvimento de alguma função de ensino. Então, é bem parecido com o Pagan, e ainda o Pagan, ele fala que seria todos aqueles instrumentos e meios que fornecem critérios para colaborar na tomada de decisão, tanto no planejamento quanto na intervenção direta no processo de ensino. Então, vejam que esses autores, eles vão dizer, então, assim, olha, quando eu falo o que é o meu produto, mais do que dizer a forma que eu estou materializando, eu tenho que trazer o que ele tem na essência. Então, assim, olha, o meu produto, ele discute isso dessa forma e eu sugiro que ele seja conduzido dessa maneira. Ah, mas é o quê? É um vídeo? É um material textual? No início eu não preciso dizer isso. Eu só tenho que dizer o que ele tem, o que eu vou abordar a partir dele. Bom, e aí então eu vou trazer dois autores que vão ajudar a esclarecer, então, melhor esses elementos constituintes do produto. Primeiro, eu vou começar aqui com a Área Moreira. O Área Moreira vai falar o seguinte, olha, que para pensar naqueles elementos que os outros autores dizem, ele separa isso em três dimensões. A dimensão semântica, a pragmática e a sintática. Então, são três dimensões que a gente precisa pensar no processo de elaboração do produto. A semântica se refere aos conteúdos, informações e mensagens, e aí ele diz o seguinte, ó, isso se resume ao que o material diz.
A dimensão pragmática, que se refere ao uso do material, seria como e para que ele será utilizado. E a dimensão sintática, que se refere aos sistemas simbólicos utilizados no material para apresentar as informações, como a mensagem é apresentada. Então, o que ele diz, como e para que ele será utilizado e como a mensagem é apresentada. Então, são 3 dimensões a serem consideradas. Bem parecido com ele, esse outro autor, o Kaplun. O Kaplun é uruguaio, aqui pertinho, vocês podem chamar que eles vêm aqui para falar para vocês, tá? E ele é acessível. E ele tem textos interessantes que tratam sobre elaboração de materiais, e ele vai chamar, ao invés de dimensões, ele vai chamar de eixo. E ele diz, então, que a gente tem que se preocupar com 3 eixos: o conceitual, o pedagógico e o comunicacional. O conceitual está relacionado ao objeto de conhecimento, o pedagógico, a metodologia de ensino, e o comunicacional, a forma como ele é apresentado. E aí ele diz assim, seria o veículo escolhido para a viagem. Então, vocês vão ver que esses 2 autores, eles vão trazer algo muito semelhante, assim, desses 3 elementos, que eu resumo assim, olha, ambos falam de objeto de conhecimento, estratégia de ensino e estratégia de comunicação com o público-alvo. Eu não posso falar de produto sem considerar esses 3 elementos, tá? E quando eu digo considerar, é estabelecer bases teóricas para poder eu compreender cada um desses elementos e como que eu vou trazer no meu produto educacional. Bom, esse outro trabalho é um trabalho produzido. Vocês conhecem esse artigo aqui? Conhecem? Esse trabalho, então, ele foi escrito assim pela Andréia, que é uma colega lá do IFAM, do Instituto Federal do Amazonas, a Ivanise, que é nossa coordenadora de área, Gisele, nossa coordenadora de área para programas profissionais. Elas pegam referências, algumas referências que eu trouxe ali, inclusive elas também usam um pouco do que eu trago no meu artigo, e elas criam, então, isso que elas chamam de camadas. Vocês vão ver que as camadas que elas trazem no artigo é muito parecido com aquelas dimensões ou eixos que aqueles 2 autores trazem ali. Só que elas criam uma outra, e eu vou falar da importância dessa outra. Elas trazem, então, uma camada conceitual, uma camada didático-pedagógica, e aí ela traz também uma camada comunicacional. Só que aí elas separam essas 2 últimas, comunicacional e estético-funcional, elas separam em 2. E por que eu acho que é relevante isso? Porque aqueles 2, o Área Moreira e o Kaplun, eles vão trazer no eixo comunicacional esses 2 elementos juntos. Eles falam tanto da parte estética da apresentação, mas também a forma de se comunicar. E elas separam. E eu acho que é interessante separar porque quando a gente fala de comunicacional, eu tenho que pensar o seguinte: como que o meu leitor ele vai entender aquilo que eu estou colocando? Eu preciso, então, saber me comunicar com ele. Eu estou fazendo, então, um produto que é voltado para crianças lá dos anos iniciais. A escrita é de uma forma. Eu estou fazendo, então, para professores. É outra. Estou fazendo para estudantes do ensino médio. É outra. Mas como é essa outra? E aí elas vão buscar referências no campo da comunicação para dizer que é uma preocupação que a gente tem que ter. E eu acho isso muito difícil, tá? Mas é algo necessário, entendeu? Porque eu estou escrevendo para alguém ler. E às vezes a gente fala assim, poxa, eu fiz o produto, mas tem pouca gente lendo, elas não entendem, né? Você não escreveu da forma que ela pudesse entender e não vão ler mesmo. Então, elas vão buscar esses autores da comunicação e vão falar, então, que a gente precisa se preocupar com esses elementos aqui, quando eu estou pensando no produto educacional. Pensar no emissor, quem está comunicando a mensagem, no receptor, para quem que é destinado, pensar na mensagem, o que eu quero comunicar, qual o conteúdo que eu quero transmitir, na linguagem, que códigos que eu vou utilizar, no canal, qual é o meio que eu vou me comunicar e qual é o contexto. Isso é complicado, mas necessário. Assim, eu tenho que pensar assim, eu estou escrevendo para alguém. E olha só como é que isso é difícil, porque imagine, você preparou um produto e você vai aplicar com crianças ou com estudantes do ensino médio. E aí você prepara, então, o seu produto e aplica, pelo menos, já um protótipo desse produto. Ok. Aí você vem, refaz o produto e o produto está finalizado para poder apresentar. Mas quem vai ler o seu produto, depois ele estiver pronto, não é o aluno. Quem vai ler o produto é o professor, que vai trabalhar com estudantes
que são semelhantes àqueles com os quais você aplicou a pesquisa. Então, você faz a aplicação com um público, mas o leitor do seu trabalho é outro público. E a gente não volta para esse outro público para ver se eles vão entender aquilo que eu estou falando. Entenderam, assim, a dificuldade? Então, assim, eu tenho que me preocupar com isso. Eu tenho 2 públicos-alvo na minha pesquisa. É o da aplicação e é o público-alvo que é o leitor, que é outro. Tá? Então, eu vou falar um pouco mais disso mais à frente. Bom, esse artigo ele foi escrito por 2 egressos do nosso doutorado lá do nosso programa. O Renan e o Robson foram os primeiros a defender o doutorado, e eles tiveram muita dificuldade em pensando naqueles eixos lá do Kaplun, conceitual, pedagógico, comunicacional, de pensar o eixo comunicacional. Porque, assim, quando a gente pensa no eixo conceitual, ok, eu tenho um objeto de conhecimento, eu sei onde buscar referências para poder compreender. No pedagógico, não, eu sei uma metodologia que eu acredito que as pessoas vão aprender melhor se eu conduzir dessa maneira, e eu vou buscar referências, então, para poder me ajudar. Mas eixo comunicacional, assim, a gente não é desse campo. E aí eles escreveram esse artigo, e nesse artigo aqui, eles trazem 5 fatores que falam assim, a gente precisa se preocupar com esses 5 fatores quando eu vou pensar na parte de me comunicar com o público-alvo, que é a linguagem, a estética, a usabilidade, a publicidade e materialidade. Para cada um desses fatores, eles fazem uma descrição e enumeram alguns elementos que a gente precisa se preocupar, então. Por exemplo, na materialidade, tipologia e formato, na linguagem, público-alvo, estilo linguístico, verbalização, tipologia textual, gênero, na estética, aí todos os elementos relacionados à estética, a usabilidade, forma de uso e acessibilidade. E esse é um ponto que a gente ainda peca muito nos nossos produtos, em termos de acessibilidade. E por que a gente peca? Porque é difícil. E porque se é difícil, a gente precisa de ajuda. E para ajuda a gente tem que ter dinheiro. E a gente não tem dinheiro, entendeu? Então, mas tem poucas coisas que a gente conseguiria fazer e mesmo assim a gente não faz. Porque, por exemplo, a maioria dos nossos produtos são materiais textuais, não é? No nosso caso, é um percentual altíssimo. Mas, assim, e a gente sabe que o material textual hoje, ele é acessível para pessoas cegas, por exemplo. Só que aí a gente não faz descrição de imagem quando tem imagem. Então, assim, a gente poderia, pelo menos, atingir esses, e a gente não faz. Então, assim, eu vou tornar acessível para todo mundo? Não. Mas eu posso ajudar isso aqui? Então, acho que, pelo menos, quando a gente olha uma referência dessa, a gente é levado a pensar, né? Assim, eu acho que eu consigo fazer pelo menos isso, né? E, por fim, eles falam da publicidade para a gente pensar. Então, esse texto, ele vai discutir, então, e vai mostrar como que cada um elemento desse pode ser pensado por nós, quando for elaborar o produto, e a gente tem feito esse exercício de usar essas referências para poder, então, justificar e dizer por que a gente está tomando esse tipo de decisão na nossa materialização do produto. Bom, tem uma coisa que a gente pensa e tem pensado, a área diz que o produto ele é central na pesquisa. Tá? Que ele é central na pesquisa. E aí eu vou trazer de novo, assim, esse texto, ele está desde o documento de área antigo ainda, né? E vou repetir uma frase que eu já coloquei lá atrás, né? Que o produto educativo deve ser aplicado, e aí, assim, o documento falava de aplicável, esse é o problema, né? Porque a gente quer que seja aplicável, mas o próprio documento diz que no mestrado ele pode ser aplicável. No nosso programa é obrigatório, a gente colocou no regulamento, tá? Assim, né? Em condições reais de sala de aula ou outros espaços de ensino, e ainda que a dissertação e tese deve ser uma reflexão sobre a elaboração e aplicação do produto. E essa é uma questão, assim, e eu sou meio que obediente, esse documento fala isso, e eu tento fazer dessa maneira. Bom, eu entendo, então, com essa frase, a centralidade do produto. E a gente foi pensar o seguinte, será que a gente, na área, tem colocado o produto com essa centralidade? E aí eu e o Renan, a gente foi fazer um exercício, né? Assim,
no ano de 2023, a gente falou o seguinte, vamos perceber, vamos tentar ver se os programas estão considerando dessa forma. O que nós fizemos? Nós fomos atrás de todos os programas que já tinham doutorado profissional aprovado. Eram 9 naquele momento, tá? Vocês foram os primeiros, né? Eram 9. E aí, o que nós fizemos? Nós fomos, no ano de 2022, na página dos programas, e fomos ler todas as dissertações defendidas nesses programas. Porque dissertação, porque não tinha tese ainda, então fomos ler. Por que a gente foi ler desses programas? Porque pensou o seguinte, olha, se já tem doutorado, eles estão mais maduros. Se já tem doutorado, é porque já compreenderam mais do que os outros que ainda não têm. Então, nós fomos buscar se esses programas estavam tratando o produto com o protagonismo que a gente achava e na nossa leitura do documento que eles diziam. E como é que a gente foi fazer isso? Então, nós lemos todos os resumos, todas as introduções, vimos o sumário, fizemos uma leitura rápida e fomos ler as considerações finais. E nós fomos buscar, então, a partir desses elementos. A gente considerou como protagonista se existia, se tinha no objetivo geral ou específico algo que relacionasse diretamente ao produto. Se tinha uma descrição detalhada do produto ou processo educacional. Se tinha teorias exclusivas para a elaboração do produto educacional. E se tinha processo de aplicação, validação do produto por meio de análise de dados. Se tinha aqueles elementos, a gente considerou assim, aqui o produto realmente foi protagonista. Se não tinha, se faltavam em alguns deles a gente, não, é coadjuvante. Bom, é claro que a gente teve um percentual alto de que o produto era coadjuvante mesmo nesses programas mais avançados, vamos dizer assim, porque já tinham doutorados profissionais. E a gente então faz, a partir daí, uma proposta, que é algo que a gente tem feito, como que a gente tem tratado, onde que a gente acha que o produto tem que estar. Na verdade, a Cleci já falou isso hoje no almoço, falou o seguinte, tem que estar em tudo. Tá? Assim, desde o momento em que eu compreendo a minha pesquisa, eu já tenho que conseguir enxergar que o produto está ali. Tá? E eu vou trazer mais à frente, assim, como que a área tem analisado a presença do produto na avaliação qualitativa das dissertações, tá? E teses. Para vocês verem que, assim, não é algo só que também eu estou falando, assim, existe também um olhar da área para esses elementos. Bom, não vou trazer mais detalhes, vocês podem ver o artigo, se ele traz alguma questão mais relevante para vocês, tá? Bom, aí a gente faz nesse artigo uma proposta, assim, olha, onde considerar o produto. Então, esse esquema, embora ele seja escrito de uma maneira linear, ele não é linear, ele vai e volta, e assim mesmo o processo de pesquisa. Eu vou trazer, então, como que a gente defende e aonde que o produto ele poderia estar na pesquisa. Então, vamos lá. Primeiro, logo na pré-concepção, tá? Então, assim, cheguei agora no mestrado profissional na área de ensino e eu preciso, então, entender. Então, a gente começa lá com conhecimentos prévios do pesquisador. O que esse pesquisador que está entrando aí, ele já sabe, tá? A respeito daquilo que ele vai fazer. E aí ele começa, então, a fazer algumas pesquisas preliminares. Ah, vou olhar um pouco disso, olhar um pouco daquilo, tal. Então, junta a experiência com alguma coisa nova, normalmente já relacionada àquelas primeiras disciplinas que ele está fazendo, as primeiras conversas com o orientador, né? E aí ele tem, então, uma percepção inicial de um problema real. Um problema que ele vivencia, ou que ele vivenciou, que ele lembra quando era estudante, enfim. Aí é uma questão muito particular. Quando ele tem uma percepção inicial do problema real, ele tem um insight de uma solução do problema. E aí, quando ele tem o insight da solução, o produto já começa a aparecer aí, porque o insight da solução está relacionado ao produto educacional. Mas, assim, só um cuidado, quando eu falo assim, já tem um insight do produto, não é, eu sei, vou fazer um guia. Não é isso que eu estou falando.
o insight do produto são os elementos constituintes desse produto. Tá? E aí eu vou pensar o seguinte, eu tenho que trabalhar com esse objeto de conhecimento, eu posso pensar nessa forma de abordar esse objeto. Então, assim, quando eu estou fazendo isso, já estou pensando no produto. Porque, lembra, o produto não é a materialização, o produto ele é a essência. E a essência está ligada a essas questões conceituais e também a questão metodológica. Então, assim, o insight de solução é pensar nisso. Então, preciso abordar esse conteúdo e eu posso abordar dessa forma aqui, que eu acho que isso vai resolver. Isso já é produto. Tá certo? Produto não é assim, né? Então eu vou fazer uma sequência didática. Não. Isso não é solução de problema. Solução de problema está relacionado a essa estratégia, ou esse recurso, ou essa forma de apresentar. Tá? Bom, e aí ele começa, então, a fazer uma justificativa para a escolha do tema de pesquisa e dos elementos teóricos constituintes do PE. Então, aí ele já começa. Então, assim, eu compreendo, então, vou ler um pouco e vou estudar aqui teorias relacionadas a esse objeto de conhecimento, eu vou estudar teorias relacionadas a essa abordagem metodológica, porque é essas teorias que vão embasar a solução e a condução do processo. Aí define, então, faz a definição de objetivo de pesquisa, pautado no PE, pautado no produto ou processo educacional, e pautado no produto, de novo, pautado nesses elementos constituintes do produto. Né? E aí, tá, então eu vou fazer agora um mapeamento de trabalhos semelhantes, que abordam também coisas parecidas com essa, e eu parto da minha revisão bibliográfica. Então, pronto, essa seria, então, para mim, essa pré-concepção da pesquisa, o produto. Bom, aí depois eu começo a pensar no desenho desse produto. Aí, de novo, o produto na centralidade, né? E aí eu penso, então, tá, qual é o meu público-alvo do produto? Meu público-alvo eu não sei ainda, porque eu não tenho onde eu vou fazer a aplicação, tá, mas eu sei que vai ser com os estudantes de tal ano de escolaridade, ou de tal etapa, ou vai ser com professores tais de tal etapa e tudo mais. Essa é a caracterização do público-alvo, que aí eu vou pensar nas características, necessidade de aprendizagem, conhecimento do ambiente e contexto. Depois, e aí uma proposta que eu tenho também, é a gente pensar em definição dos objetivos de aprendizagem do PE, focado no público-alvo. Não confundir aqui objetivos aqui com objetivos da pesquisa. Aqui é assim, quando eu preparo algum produto, algum material didático, eu tenho que ter uma finalidade. Eu estou fazendo esse produto para que possa ajudar as pessoas a aprenderem ou compreenderem um pouco mais sobre isso. É isso que a gente tem. Eu não consigo pensar em elaborar algum tipo de proposta educacional se eu não sei para que ela serve. Tá? Então, essa seria outra etapa. E aí eu penso, então, em insight de solução. E essa é uma proposta que a gente tem utilizado lá no nosso programa, que é fazer também um mapeamento de produtos e processos educacionais existentes. Então, assim, eu faço uma revisão bibliográfica de pesquisas, mas por que não fazer um mapeamento de produtos que são semelhantes àqueles que eu quero constituir? A gente tem muitos casos lá que os alunos eles não conhecem nem os produtos do próprio programa. E aí corre o risco deles tentarem ou proporem algo que já tem. Tá? E aí, se já tem? Se já tem, eu vou ver o que eu posso fazer para complementar. Então, isso é outra coisa, né? Assim, eu não preciso pensar num produto educacional que seja totalmente do zero. Se eu tenho um produto que está ali, eu posso olhar para ele e falar, opa, ele está ali, mas eu acho que eu posso contribuir para que ele fique melhor se eu colocar mais isso. E que fantástico, né? Porque aí você vai potencializar esse produto. Eu vi um trabalho de um programa em rede lá do ProfPT, que o estudante queria trabalhar com comissões de permanência e êxito. E aí ele fez o seguinte, o ProfPT é um programa em rede, tem 40 instituições, né, que aqui no IFSU tem também, então já tem uma quantidade gigantesca de produtos prontos, gigantesca. Mas eles têm um repositório muito bom também, a busca fica muito fácil para fazer. E ele foi fazer o seguinte, tá, como é que eu posso colaborar? E a pesquisa dele era como que eu posso colaborar no trabalho dessas comissões de permanência e êxito?
Ele fez, então, um mapeamento de todos os produtos educacionais do programa só, que pudesse colaborar nesse processo. E aí ele foi buscar, assim, tem produtos que é relacionado a processos de ensino para estudante que, opa, tem coisa aqui que pode ajudar. Tem outro aqui que trabalha com inclusão, opa, esse pode ajudar. Ele faz, então, esse mapeamento e propõe um processo de formação para esses núcleos de permanência e êxito com esses produtos educacionais. Então, ele dá uma visibilidade grande para aqueles produtos e também potencializa aquilo que está sendo posto e produzido no próprio programa. Então, a gente tem uma proposta de fazer esse mapeamento como uma revisão bibliográfica para produtos, para a gente ver aquilo que já tem sido produzido também, que possa nos inspirar ou que possam também servir de base para outras melhorias. Bom, feito isso, a gente parte para a parte de aprofundamento teórico. E eu tenho feito com os meus orientandos uma coisa assim que tem ajudado a organizar. Os meus estudantes eles têm sessões específicas para discussão teórica da elaboração do produto. Tá? Então, eu uso aquela referência lá do Kaplun, de eixos, conceitual pedagógico comunicacional, e eles fazem, então, sessões específicas para tratar desses eixos. Um exemplo, assim, uma orientanda trabalhou com crianças do 2º ano do ensino fundamental na discussão de bases numéricas. E ela fala assim, mas eu não entendo disso. Ok, então você vai ter que estudar. Você vai ter que compreender isso historicamente, epistemologicamente, conceitualmente, qual é a sua compreensão e a partir de quais referências que você entende sobre bases numéricas. E vai estudar isso para além daquilo que você vai trazer no produto, porque é aí que eu vou fazer as minhas escolhas para levar para o produto. Então, ela tem uma seção que ela trata especificamente desse conceito. E aí tá, mas como é que você vai usar isso com os alunos? Como é que você vai discutir e tratar isso com os alunos? Aí ela optou por trabalhar com metodologia de resolução de problemas, com o uso de tecnologias. Então, ela vai fazer uma sessão, e fez uma sessão exclusiva para tratar qual a compreensão dela, a partir de que autores que você entende essa metodologia de resolução de problemas com tecnologia. Então, ela tem uma sessão que trata disso. Beleza, e ela vai escrever, então, um produto que é voltado para crianças. Tá, como é que você se comunica com criança? E ela vai lá, então, para a área de linguagem, entender como que escreve para criança. E aí vai se preocupar desde tipo de letra, tamanho de letra, que é caixa alta e tudo mais, até mesmo assim, como é que eu escrevo de maneira que ele vai entender aquilo que eu coloquei. Então, ela tem uma seção que trata desse eixo comunicacional. Ok. Bom, só que ela vai ao campo aplicar. E para aplicar, ela precisa ter um olhar teórico para isso. E aí ela, então, tem uma seção que ela traz a metodologia que ela utiliza para fazer esse olhar sobre o processo de aprendizagem, e aí ela vai usar um campo da neurociência, teoria da cognição corporificada, que pressupõe o movimento corporal como algo pertencente à forma de estratégia de pensamento, e ela usa, então, essa sessão, ela discute a compreensão dela sobre isso. Então, veja, fazendo dessa maneira, eu dou centralidade para o produto também, mesmo que ela não necessariamente ela fale assim, produto educacional, ela não usa. Mas quando ela faz essas discussões, ela está claramente pensando no processo de elaboração desse produto. Vocês entendem? Então, essa é isso que eu estou trazendo aqui. A gente, então, nesse desenvolvimento, tem que pensar nisso. Ah, mas tem que colocar em caixinhas? Claro que não. Mas eu preciso tratar disso. Tá? A gente estava falando hoje, né, que assim, alguém vai fazer um produto relacionado à formação de professores. Tá, mas como que eu trabalho esse processo de formação de professores? Isso encaixa naquela perspectiva de eixo pedagógico, porque é a forma que eu conduzo a minha aplicação, é a forma que eu vou orientar para que as pessoas façam semelhante àquilo que eu defendo. Entendem? Assim, é importante, eu falo que é importante, para mim é essencial que tenha isso. Porque eu não posso orientar alguém a usar o produto que eu criei se eu não digo quais são as bases teóricas que sustentam o meu olhar sobre essa forma de utilização. Tá? Então, essa sessão para mim traz isso. Depois, aí sim, eu vou prototipar o produto. Vou fazer a minha primeira versão, porque é com ela que eu vou a campo. Aí eu já tenho que me preocupar com algumas coisas, com alguns elementos, faz o protótipo e pronto.
Fez o protótipo, aí eu vou fazer a aplicação do produto. Faço a aplicação do produto para fazer a minha avaliação. Ok? E aí, claro que aí eu vou usar aí eu tenho que me preocupar com a metodologia e tudo mais, assim, para poder ver como que eu vou fazer essa aplicação. E faço análise, tá? Faço a análise dos dados à luz do referencial teórico, e depois eu faço a revisão do produto e no mestrado a gente encerrou aí. No doutorado, a gente está em processo de discussão. O que é o produto do doutorado, eu acho que a gente ainda não sabe direito, mas... Uhum. O que é? Mas assim, a gente não sabe. Mas eu tenho uma ideia assim que eu defendo. Eu acho que o material, o produto do doutorado, ele tem que ter uma robustez maior. Porque se eu tenho um prazo maior, eu tenho formas de fazer melhorias, de fazer avaliações desse produto de uma maneira mais apropriada. O que a gente tem defendido? Eu falo a gente, mas a gente não tem unidade nem dentro do próprio programa, tá? Assim, ainda mais na área como um todo. Eu estava falando aqui, nosso programa tem quase 50 professores, então assim, a gente não tem, ainda não está caminhando. Mas o que eu tenho feito? Para mim, o produto de doutorado, ele tem que estar mais maduro na entrega. Quando eu entrego, ele tem que estar mais pronto para ser utilizado. Então, eu tenho utilizado duas estratégias. Uma, um tempo maior de aplicação, tá? Ou a possibilidade de fazer outra aplicação na própria pesquisa. Então, tem esses dois casos acontecendo com os meus orientandos. Então, eu tenho um orientando que ficou aplicando um produto dentro de uma escola por 6 meses. No mestrado, às vezes, a gente faz a aplicação em 4 aulas, que é o que dá, assim, às vezes, para fazer. Mas ele ficou 6 meses indo toda semana, uma vez por semana, fazendo a aplicação do produto. Então, ele tem um retorno maior, ele tem mais dados para poder analisar, então ele consegue, então, retornar um produto melhor. E outra orientanda também de doutorado, que ela fez a aplicação do produto dela em um semestre, em uma sala de aula, ela está trabalhando com programação, e ela aplicou, reformulou o produto, e esse semestre ela está fazendo a aplicação de novo, tá? Com esse produto já reformulado. Então, ela vai trazer o produto mais maduro do que no mestrado. É isso que eu entendo, assim, tá? Assim, porque os elementos vão estar lá, só que eu vou ter possibilidade maior de poder entregar. Oi? Mais de um, sim. Sim, pois é, essa é uma possibilidade que pode e tem acontecido também, né? Para trazer mais de um. Na verdade, assim, a própria área, ela tem tratado isso como um produto só com vários artefatos, né? Assim, é assim que tem sido chamado, né? Assim, mas eu posso ter, para cada artefato, pode ser uma publicação diferente, com registro diferente, ou seja, eu posso sair com 5 registros para colocar no Lattes, por exemplo, mas tudo isso junto é um produto da pesquisa, né? Então, é isso no doutorado, então, essa replicabilidade, possibilidade de aplicar de novo o produto é desejável. A gente não sabe ainda, vamos ver, a gente tem recentemente as primeiras defesas, né, de doutorado, então, vamos ver, eu acho que cabe a gente fazer essa análise. Como é que estão os produtos do doutorado? Eu acho que aí, Cleci, eu acho que é outra pesquisa aí que pode ser feita, né? Assim, olhar esses produtos de quem já defendeu o doutorado e vamos ver o que eles estão apresentando, né? Bom, isso aqui, a gente está passando por um processo agora de ter avaliações qualitativas nos programas, né? Então, tanto dissertações e teses, quanto produtos educacionais estão passando agora para o processo de avaliação mais qualitativa. Evidentemente que a amostra não tem como fazer nenhum processo de avaliação, avaliar tudo, mas os programas, eles indicam, né, cada programa indicou 10 dissertações ou teses, né, não foi isso, e 10 produtos, e a área, então, tem feito esse processo de avaliação qualitativa. O que se espera nesse processo? E aí eu vou trazer, assim, alguns elementos que
a própria área tem apontado que a gente precisa se preocupar em colocar no nosso texto dissertativo ou na tese. Então, esses são os elementos. Olha, primeiro, o resumo, ele precisa incluir a menção e elaboração do produto. Tem muito resumo que nem cita, né, o produto. Identificar claramente o tipo de produto desenvolvido, se é um aplicativo, sequência didática, curso, material digital, e apresentar de forma sintética a função e o propósito do produto em relação à pesquisa. Isso é o que se espera, tá? Que ele já apareça ali no resumo para a gente dar uma olhada. Na introdução, que explique como o produto educacional se relaciona com os objetivos e a problemática do estudo, que descreva de forma antecipada as etapas previstas para desenvolvimento e validação do produto, e que indique os resultados esperados em termos de impacto educacional e contribuições práticas. Ok? Pensar nisso na introdução. No capítulo de desenvolvimento, falar sobre concepção e elaboração, apresentar detalhadamente o processo de concepção e elaboração do produto, explicar os fundamentos teóricos e metodológicos que orientaram a construção, que registra as etapas de validação, implementação e ajustes realizados no produto e que relacione o desenvolvimento do produto com a linha de pesquisa e com os projetos institucionais. Nas considerações finais, retomar o produto como elemento central dos resultados obtidos, descrever as principais contribuições do produto para a prática docente e para o campo de estudo e discutir as possibilidades de aplicação do produto em outros contextos educacionais. Tá? Então, esses são elementos que se espera encontrar nas dissertações. Bom, nos produtos, o que se espera encontrar? A classificação do produto, que tipo que ele é, um PTT, um material didático instrucional, explicar a natureza do material e sua finalidade pedagógica, mostrar a relação do produto com a área de ensino, informar o registro de direitos autorais, por exemplo, via Creative Commons, descrever o processo de avaliação do produto, indicando a participação da banca ou outra instância validadora. A área de ensino, ou qualquer área, ela vai querer que o produto seja validado. E validação para eles é a banca. Mas, assim, é importante que a gente possa ter outras instâncias de validação. A gente, no nosso caso, inclusive, assim, validação é um nome que a gente precisa até questionar, entendeu? Assim, porque a gente tem já algumas discussões feitas dentro da própria área para mudar um pouco essa forma de tratar e não chamar de validação. Porque validação dá uma ideia seguinte: está válido ou não está válido? Né? Assim, é uma ou outra. Né? A gente tem proposto chamar de avaliação. Tá? Assim, avaliar é um pouco mais fluido, né? Assim, porque você, quando avalia, você vai dizer, olha, eu acho que isso não está bom por aqui, não está bom por ali, pode melhorar aqui. Então, fica mais legal chamar de avaliação, e a gente tem até já textos que vão defender mais esse nome. Nós temos lá utilizado pelo menos 3 instâncias de avaliação. Primeiro, no grupo de pesquisa, depois, no momento que você vai a campo, porque você avalia a partir dos seus referenciais teóricos, né, quando você está fazendo análise dos dados, e a última, que é a banca. Pelo menos essas 3. Tá? E todas elas, é muito importante que ela esteja presente no texto dissertativo ou na tese. De você, eu fiz com o meu grupo de pesquisa, tá, traz isso, porque se o grupo de pesquisa fez contribuição, é importante que você coloque isso como uma etapa desse processo de avaliação. Né? Então, isso é importante colocar também no produto. Informar qual é a disponibilidade, ressaltar o caráter aberto, apresentar discussões teóricas que embasam o foco do produto. Vamos lá. Quando a gente fala de apresentar discussões teóricas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim, eu tenho lido muito produto em que a gente vai lá na dissertação, faz um resumo do texto teórico e coloca lá no produto. Ou seja,
da mesma forma de escrita, aquela escrita científica. Aí você põe no produto e aquele produto não vai ser lido por pesquisadores, necessariamente, né? Então, quando a gente fala de ter ali as discussões teóricas, é minimamente dar um panorama daquilo que embasou a elaboração do produto, de uma forma fluida, não muito aprofundada, e faça um convite. Olha, você quer aprofundar um pouco mais sobre esse assunto? Lê minha dissertação, ou lê minha tese, né, que vai estar lá mais aprofundado. Então, essa é a parte de comunicacional que eu acho que a gente ainda não sabe fazer direito, porque a gente escreve no produto da forma que está escrevendo na dissertação, e é algo que não pode ser feito, né? Bom, relacionar discussões, atividades práticas, e caso haja recursos adicionais, destacar em forma de complementaridade. Garantir que o produto seja compreendido de forma independente, utilizar de forma que o leitor consiga utilizar de forma sem necessidade de leitura do trabalho acadêmico, enfim, são alguns elementos importantes a pensar. Deixa eu passar aqui. Bom, claro que os nossos produtos passam por um processo de avaliação, né? E a avaliação, ela também está, deixa eu passar aqui, está também aqui esses critérios. Esse documento, aquele que eu falei que é único para todas as áreas, aqui também esse grupo de trabalho, ele diz como que a gente deve avaliar a produção técnica. E eles, então, dizem nesse documento que a gente tem que pensar nesses 5 elementos para avaliar o produto. Aderência, impacto, aplicabilidade, inovação, complexidade, e são os elementos que estão lá na plataforma Sucupira para a gente preencher. O que a área de ensino faz? A área de ensino, então, cria também um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho escreve esse artigo, e nesse artigo eles propõem uma ficha de avaliação baseada naquele documento na CAPES, que tem os mesmos elementos acrescentados daquele acesso, que é o único elemento que a área de ensino colocou a mais. Eu, de verdade, eu acho assim, esses critérios muito ruins de avaliar, são muito técnicos, eles, para mim, não dizem muita coisa sobre o produto, e pensa assim, como que é difícil a gente dizer se um produto ele é complexidade, e ele é inovador. É um critério muito difícil, né? Assim, subjetivo, e acaba fazendo, sabe o quê? Eu não sei como é que é aqui com vocês, a banca faz essa avaliação em 2 minutos. Marca lá o xizinho naquela ficha lá, assim, não... Pois é. Essa ficha aí, de verdade, no nosso programa, vai digitando, marcando o xizinho ali, e aqui tem um textinho de resumo que fala assim, olha, preenche aí depois, orientador. Então, eu acho que... Porque os critérios são difíceis mesmo, tá, gente? Não é porque a banca tem preguiça, não, tá? É porque os critérios são difíceis de avaliar. Eu acho que faltam, para mim, se a gente tivesse esses 3 elementos aqui, de novo vou trazer aquelas referências, seria muito, muito mais relevante. Eu, durante muitos anos, fiz avaliação de livro didático pelo PNLD. E, às vezes, a gente reprovava livro. A gente reprovava livro muito por causa de 2 aspectos. Primeiro, se tinha erro conceitual ou indução a erro. Então, a gente procurava lá, se você não pode colocar livro que tenha erro conceitual para alguém aprender errado. E a outra era coerência metodológica. Tipo, a gente tem um livro que o manual do professor, ele fala o seguinte, olha, esse livro ele tem uma abordagem dialógica, problematizadora, propõe uma formação crítica. Aí você vai lá no livro, tem assim, olha, exemplo, o conteúdo, exemplo, exercício, para repetir aquilo. Então, assim, aqui fala uma coisa e aqui diz outra, assim, não tem coerência nenhuma. A gente precisa fazer isso, essa avaliação nos produtos também, tá? O produto usa, o texto dissertativo, a tese usa lá um referencial teórico maravilhoso. Você vai ler o produto e fala assim, não está aqui. Eu olho para aquilo e aquilo não está aqui. Aí você vai aprovar o produto, gente. Então, assim, mas por que aprova? Porque a gente não avalia isso, né? Acaba passando batido.
Então, assim, eu tenho uma proposta que é inserir esses 3 elementos como forma de avaliação. Porque é o seguinte, olha, a área, ela indica aquela ficha. Ok, tem a ficha, preenche, que tem que colocar na plataforma Sucupira. Mas pode complementar com outros elementos. Então, assim, a minha proposta é pensar naquele primeiro eixo de dimensão semântica, eixo conceitual. Pergunta: os conceitos, informações básicas, procedimentos ou imagens são apresentados ou utilizados sem erro conceitual, indução a erro ou contradições internas e condizentes com o referencial apresentado na dissertação ou tese? Pronto, vamos ver isso. Não, isso tem erro aqui, olha, isso tem um problema aqui, que nem que seja minimamente para que a pessoa corrija antes de colocar, porque depois, se aparecer erro conceitual no produto educacional, eles vão olhar qual é a banca que aprovou. E eu falo assim, olha lá, eles não sabem isso aqui, ó, deixaram passar. Então, assim, eu acho que seria bom olhar, né? E a outra é aquela parte do eixo pedagógico. A metodologia de ensino adotada é clara e coerente com o que foi definido na dissertação ou tese. Ele está orientando para conduzir de uma forma coerente com o que a minha base teórica diz. E a outra, a última, é se a linguagem e forma de apresentação utilizados no produto são adequados ao público-alvo a que se destina, quanto ao vocabulário, a clareza na apresentação dos conteúdos e na formulação de instruções. Então, vamos olhar, assim, ele está escrevendo para esse público, né? Duvido se esse público vai entender o que está dito, né? Então, acho que seria interessante a gente avaliar por aí. Bom, vamos lá. Tem algo que a gente não diz, eu falei lá atrás, eu trago aqui duas frases do Rômulo Lins, né, assim, que nos deixou há pouco tempo da área da educação matemática, e eu vou ler aqui, olha. Primeiro, o sentido não é algo que o enunciador põe no enunciado, é algo que o intérprete produz na sua relação com o enunciado. O enunciador tem uma intenção de sentido, mas quem dá sentido é o intérprete. E a outra, o que chamamos de sentido não está no enunciado em si, mas no movimento de interpretação do sujeito que o toma como objeto. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem algo que a gente não faz, mas deveria fazer, que é, depois do produto estar pronto, eu estou escrevendo para professores de tal ano. Será que eles vão entender? E aí, uma proposta, pelo menos para os alunos de doutorado, faça um teste. Leve para alguns, não precisa ser muitos. Está aqui, olha, formule algumas questões para ver se ele entendeu aquilo que você queria que ele entendesse. Porque se ele não entendeu, o seu produto vai servir para nada, né? Porque você está querendo dizer uma coisa e ele está entendendo outra, porque a sua mensagem foi mal feita de alguma forma. E eu vou trazer aqui duas propostas para vocês. Uma está nesse material, nesse produto, e nesse material aqui, que fala de produção de materiais, né, ele vai trazer uma proposta de avaliação de produtos ou de material didático, enfim, o que queira chamar, para poder verificar esses elementos. E aí eu trouxe aqui um resuminho. Ele pega, então, 5 elementos para poder a gente verificar. A atração, compreensão, envolvimento, aceitação e mudança de ação. Então, olha as questões que ele coloca aqui, para ver se não podem ser feitas nesse processo. Olha. Bom, essa aqui da atração, olha, consiste em verificar se os conteúdos materiais são entendidos pelo grupo destinatário. E aí ele faz essas questões. O que chama mais atenção nesse material? Por quê? O que menos gosta? Por quê? O que mudaria para melhorar o que não gostou? Aí a outra é a compreensão. Aí tem aquelas questões lá, olha. Do que trata o material? Que mensagem ele passa? Bom, você faz essa pergunta e ele responde uma coisa que não tem nada a ver, pronto, aí já dançou seu produto, né? Existem palavras de difícil compreensão? Quais? Qual seria melhor? Existem partes mais difíceis do que outras? Há pouca, suficiente ou muita informação? Aí vamos ao envolvimento. O envolvimento tem essas perguntas, olha, parece que esse material é destinado para pessoas como você? Por quê? Existe expressão que não é familiar? Qual? A aceitação. É algo nesse material que você considera irritante ou ofensivo? As imagens que aparecem sobre homens e mulheres são estereotipadas? A linguagem utilizada é discriminatória?
E, por fim, a mudança de ação, né? A mensagem do material pede que faça algo, o quê? Você está disposto a realizar? Pronto. Se ele falar que não, falarem, também dançou, né? Recomendaria a alguma pessoa próxima de você essa mudança de olhar? Então, esse texto, então, ele vai trazer algumas sugestões para essa observação. Assim, vamos ver se ele realmente aceita. E aí eu trago outro texto, né? Esse texto aqui fala de proposta de avaliação coletiva de materiais educativos e mestrados profissionais na área de ensino, que vai trazer outros elementos que a gente também pode utilizar. Esse eu não vou ler todos, aí depois vocês olhem nas referências, porque ele vai trazer outras coisas. Essa professora aqui, ela é do campo da teoria histórico-cultural, então, assim, uma perspectiva bem marxista, então ela coloca no último lá, ela fala de o eixo refere-se ao potencial crítico e contra-hegemônico do material. Além disso, relaciona com a capacidade do material educativo. Teria de produzir uma mudança de pensamento e atitude perante o tema abordado. Enfim, são sugestões para a gente pensar a estratégia de avaliação do produto. Estou caminhando para o final, tá? E aí eu trago uma perguntinha. Sabe qual, acho que o maior erro dos orientadores para os orientandos é chegar para ele e falar o seguinte: o seu material produto educacional vai ser o quê? Isso é um erro fatal, entendeu? Porque a resposta vai ser o seguinte: olha, meu produto vai ser uma sequência didática. Então, claro, você perguntou algo que a resposta a ser dada é essa, entendeu? E aí eu faço uma proposta que é assim: vamos ampliar essa pergunta para que eles reflitam mais sobre a essência do produto do que sobre a materialização dele. Então eu coloco essa pergunta: olha, em relação ao seu produto educacional, o que ele abordará, como ele fará essa abordagem, como ele deve ser utilizado e como ele será apresentado, organizado. E aí, para completar, quais são os referenciais teóricos que vão subsidiar essa elaboração, aplicação, avaliação, enfim. Então, amplie essa pergunta, porque se você amplia, você leva o pesquisador a pensar em outras possibilidades que não sejam só a forma de materialização, né? E aí, para terminar, essa é uma frase minha, assim: o produto educacional, ao nascer da prática e retornar a ela, transforma não apenas a realidade escolar, mas também a identidade e a formação do pesquisador que o produz, e isso é parte da pesquisa do Luciano, que está vendo a formação. Isso, então, tem a ver com a sua pesquisa, né? Assim, que de pós-doc, que fala dessa mudança, então, essa transformação na identidade do pesquisador em si, né? Colocando o pesquisador como central também no produto educacional, né? É isso, gente. Desculpem me alongar, tá? Obrigado pelo convite mais uma vez, tá bom? Obrigado, Rony, obrigado pela fala, pela exposição. Acho que tu traz aí alguns pontos, enquanto tu falava, eu fui anotando, muito importante, né? Fazer o registro da importância de estar gravado, né? Isso, da gente depois ter acesso, porque seria muito importante que o colegiado estivesse participando, né? O nosso colegiado está um grande número, mas tenho certeza que em muitos colegiados, né, poderiam estar ouvindo e discutindo isso, e se está gravado, vão ter a chance de ouvir, porque eu acho que tu toca num ponto muito importante dos produtos educacionais, que é esse novo olhar sobre o que é produzido, né? E aí eu anotei alguns pontos que eu queria chamar a atenção agora, que é essa questão da tipologia, né? Nós ainda produzimos e entendemos o produto educacional como sinônimo de sequência didática, né? Alguns cursos de formação, mas a maioria é sequência didática. Eu acho que a gente precisa avançar, mas, sobretudo, a área de ensino precisa avançar para aceitar e como ela vai aceitar outros produtos, né? Então, eu acho que é uma tradição, uma cultura da nossa área. Os fundamentos que sustentam o produto educacional,
o pensar sobre o produto, né? O produto como elemento central de uma tese ou de uma dissertação. E aí vem um ponto interessante que a gente tem discutido e que eu gostaria de chamar a atenção e até conversar um pouco contigo sobre isso. A gente tem pensado, inclusive coordenei lá o GT que estava discutindo isso, que era o produto educacional do doutorado, né? Na teoria, a gente idealizou muitas coisas. Eu lembro quando nós pensávamos no doutorado profissional, no vazio, né? Porque a gente teve que pensar o que era um doutorado, um produto educacional de um doutorado e um doutorado no vazio, a gente não tinha outros de referência. E aí a gente idealizou, né? Idealizou muito do aplicar 2 vezes, aplicar, reaplicar, tá, né? E o o que seria um produto bem diferente, eu abriria um produto e eu diria, esse produto é de doutorado, ou eu olharia, esse produto é de mestrado. Bueno, agora que a gente tem um número lá de defesas já ocorridas, e que a gente tem participado muito de bancas, né, de doutorado profissional, até para poder se formar junto, né, nesses espaços, a gente vê que na prática a situação não é bem assim, né, o complica. Às vezes a gente não consegue aplicar 2 vezes o produto ipsis literis como ele foi programado. Ou seja, eu programei um produto educacional para 20 horas, eu consigo aplicar 20, depois reaplicar de novo 20 horas. Às vezes não tem, porque o conteúdo de novo vai ocorrer na escola só o ano que vem, no segundo semestre, tem um espaço. Na prática, dificultou um pouco essa questão. Mas eu acho que é importante as duas avaliações. A gente tem tido algumas, né, possibilidades aí, mas tem feito 2 avaliações, pelo menos no nosso programa, e a maioria que eu tenho ido nas bancas, eu tenho de doutorado, né? Tenho visto 2 avaliações. Mas, assim, primeiro que esse ideal, assim, a gente tem tido dificuldade na prática, né? Para boa parte dos nossos doutorandos. E a segunda questão é que a gente tem visto que os produtos educacionais oriundos de um doutorado não são muito distantes de um mestrado, a não ser, algumas vezes, pela extensão. Por exemplo, se eu fazia uma UEPS, agora eu tenho 3 UEPS, ou 3 micro-apps dentro de uma UEPS. Se eu fazia uma sequência didática de 10 horas, né, de 5 aulas de 2 períodos, agora eu tenho uma de 10 horas. Então, a não ser pela extensão, mas a gente não tem visto na prática assim, uma diferença. E está difícil de visualizar. E aí eu cheguei a me perguntar assim, mas por que eu tenho que ter diferente, né? Será que eu tenho que diferenciar? Tenho que me preocupar com a diferença, né? Até que ponto? Então, uma questão assim que tu trouxe na tua fala e que eu acho que tem nos incomodado, não é nos incomodado, mas tem nos provocado, assim. Primeiro, qual a diferença do produto educacional e se precisa ter a diferença do mestrado para um doutorado? E segundo, será que a gente precisa, num doutorado, trabalhar com aplicação e aplicação de novo? Será que a gente consegue esse tempo, né? Alguns talvez consigam, né? Mas a gente, com nossos alunos, a gente teve alguns que fizeram isso. Mas nem todos conseguem. Quando ele consegue ter o produto, já está no 3º ano. E a CAPES tem nos provocado, nem tanto a área de ensino para os profissionais, mas nos acadêmicos, ela tem nos provocado, o próprio Conselho Nacional de Educação tem uma resolução por aprovar, que faz essa provocação também, que é no sentido de reduzir os doutorados, né? De reduzir o tempo de doutorado, reduzir para 3 anos. Então, eu me questiono assim, como que eu vou pensar numa aplicação, reaplicação, validação, que eu concordo contigo, né? Eu defendi na última reunião da área o termo avaliação. Como que eu faço isso na prática? Eu acho que tu deixa aí algumas questões muito importantes para nós que estamos começando essa nova enseada, que é o doutorado profissional, né? Tu tem lá também, tu vivencia com o teu grupo lá um doutorado, e é um grande desafio, né? Não só da nossa área, mas acho que todas as áreas. Mas com isso eu encerro a minha fala, né? Mas te passo. Eu acho que você falou uma coisa, Cleci, é que também a gente tem que se cobrar tanto, né? Assim, porque a gente já tem um mestrado e um doutorado que já exige mais dos nossos alunos do que o acadêmico. E assim, e o acadêmico não é assim, né? Assim, você não tem essa cobrança toda. Assim. Eu acho que a gente tem que ter o rigor na tese. Né? Assim, a gente tem que entender
a tese no doutorado profissional, assim como a gente entende a tese no doutorado acadêmico. Estou com todo rigor, com um certo grau de ineditismo, assim, buscar esses elementos. Agora, eu concordo contigo, assim, talvez não seja o tempo, nem a aplicação, reaplicação, e a gente vai ter, assim, produtos no mestrado que são maravilhosos, que vão ser aplicados por um tempo grande também, assim, então, não é por aí, eu acho que a diferença maior, para mim, ela está no processo da avaliação, das análises que você faz dos dados que você colhe, porque quando você faz essas análises, eu acho que tem uma possibilidade de retornar para o produto final, ou aquele que vai ser finalizado, uma qualidade maior do que aquele que sai do mestrado, porque não tem esse nível de aprofundamento teórico. Então, eu acho que é isso, assim, ter um produto mais maduro não é um produto maior em termos de tamanho, né? Assim, ter um produto mais maduro é saber que ele passou por um processo mais rigoroso de análise. E aí, pronto, né? Está resolvido o problema. Eu acho que para a gente não se cobrar como orientador e também não matar os nossos orientandos, né? Porque porque assim, a gente é pressionado e joga tudo para cima deles. Assim, vocês têm que fazer isso. Não, acho que não. Olha, vamos ter o rigor de uma tese, de uma pesquisa de doutorado? Vamos. Vamos analisar com esse rigor? Vamos. Se a gente fizer isso, a gente vai retornar um produto mais maduro. Pronto. Vamos ficar mais leves, né? Um pouquinho, né? É, é. A Cleci devolveu para mim. Obrigada. Acho que a gente pode abrir para perguntas, porque também esse é o momento da gente conversar, né? Não tá? Não? Sim? É. Não sei se... Professor, eu queria que você discutisse o conceito de tecnologia social como produto educacional e como a gente pode ir além, enfim, inovar nesse sentido. Em que medida isso está consolidado nos programas, essa criação de tecnologias sociais para resolver problemas econômicos, políticos, sociais? Não sei. Mas, assim, não, não é meu campo, eu não conheço nenhum produto com essa classificação, mas eu sei, por exemplo, que lá no nossa instituição, nós temos um programa que é ensino de humanidades, foi o primeiro que teve na área de ensino de humanidades. E aí eu sei que eles trabalham, por exemplo, com hortas comunitárias, né? Assim, eles trabalham com o movimento dos trabalhadores sem terra. Então, assim, eles trabalham com elementos que dão margem a essas tecnologias sociais. Mas eu não posso aprofundar porque não é do meu campo de conhecimento. Mas, enfim, assim, eu acho que vale a pena olhar para as pesquisas. É do Instituto Federal do Espírito Santo, o programa é Ensino de Humanidades, e aí lá no site eles devem ter algumas pesquisas que vão envolver um pouco desse elemento, tá? Eu queria agradecer aí a palestra, fiquei muito... A gente se sentiu representado, na verdade, né? Porque a gente sofre muito aí com tudo que o Tony colocou ali, a questão da avaliação ali no final de cada banca, tem que fazer aquela ficha ali, aquele sim ou não, aquelas marcações que a gente faz no final de cada defesa, né? Então, é muito bom ver esse tipo de reflexão, né? Então, eu queria ouvir um pouco mais, né, sobre aquele último ponto ali que tu apresentaste numa das duas, não sei se o Leite ou o Ruiz ali, que aquilo ali para mim é a chave, a mudança de ação, né? Então, tu falaste ali que eu estou fazendo ali a pesquisa supervisionada pela professora Cleci, ali a questão da reflexão, identidade, formação do pesquisador que produz a pesquisa e o produto, né? Então, a gente tem ouvido, né, nessas conversas com
mestrandos, doutorandos, né, que eles trazem, o que eles trazem com muita ênfase, assim, né, eles voltarem para a escola e poderem incentivar outros, não só mudar a ação deles, mas essa mudança de ação que eles precisam promover, eles também querem que isso seja disseminado, que seja uma forma de incentivo aos outros, aos colegas, aos pares, né? Então, aquilo ali para mim foi muito rico, né? Eu acho que seria uma grande ferramenta, uma grande dimensão de avaliação, esse tipo de, talvez uma caixinha só ali seja até pouco para esse tipo de importância que precisa ter aquela dimensão, né? Eu queria ouvir um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, né? Queria reforçar isso. Pois é, assim, quando a gente tem uma disciplina no nosso programa que chama Avaliação e Elaboração de Produtos Educacionais, é uma disciplina que tem ficado comigo, né? E assim, é sempre um grande dilema dos mestrandos, então assim, será que vão ler o meu produto? Como é que faz para ler o meu produto? Aí eu digo para eles assim, olha, essa responsabilidade não é sua. Assim, você não pode garantir, ninguém pode garantir que o seu produto vai ser utilizado. O importante é o seguinte, você vai fazer algo que você vai querer utilizar, né? E aí eu acho que essa mudança de postura passa por aí também, porque eu sempre defendi que eu elaborei material didático, eu tenho muita coisa produzida, né? Assim, eu tenho, mas eu sempre achei que eu aprendia muito quando eu estava fazendo ou elaborando algo desse tipo. Então, assim, esse processo de transformação, ele não seria tão intenso e talvez os caiba colocar se eles tivessem um programa acadêmico. Eu acho que vale a pena você colocar isso um pouco no seu trabalho, porque quando você faz um mestrado acadêmico, você reflete menos sobre a sua prática. E ao elaborar um produto, você precisa pensar naquele espaço, você precisa pensar em pessoas reais, entendeu? Assim, pensar na... Eu acho que essa transformação, ela passa muito pelo processo de elaboração do produto, né? Agora, claro que a gente quer que outros utilizem aquilo que eu estou utilizando, porque eu gostei, meu produto é lindo, entendeu? Assim, é maravilhoso. Mas, assim, para o outro utilizar, ele precisa ter acesso. Aí o acesso pode ser dado por mim, no meu espaço escolar, ok. Mas o acesso também precisa ser dado com a forma que eu elaborei e preparei o material. Porque vamos colocar assim, olha, o meu material é um material textual e é só assim, fui lá no Word, digitei e coloquei lá assim. Você perdeu o leitor aí, porque ele vai olhar para aquilo e falar, vou ler isso nada, esse texto aí, assim. Infelizmente, a gente precisa ter esse primeiro impacto. Eu tenho um aluno que ele fez essa observação. Ele falou o seguinte, olha, quando a gente vai elaborar o produto, a gente pensa naqueles eixos da seguinte forma. Eu primeiro tenho um objeto de conhecimento, eu tenho que entender, então, esse objeto. Depois eu penso na estratégia de ensino, e aí eu sei como eu vou conduzir isso, e aí depois eu penso como eu vou comunicar. Para o leitor do meu produto, isso é o contrário. Primeira coisa que ele vai olhar, assim, é a parte de comunicacional. Visualmente é agradável, eu consigo entender aquilo que tá escrito de uma maneira clara. Depois ele vai ver o seguinte, não, agora como que eu uso isso? E aí tem a forma pedagógica, né, assim, didática. E aí depois ele olha para os conteúdos, o conteúdo está sendo abordado assim. Ele só passa para a próxima se ele compreender. Se ele, a parte comunicacional está legal, eu entendo assim. Agora ele vai olhar a estratégia didática. Ixi, não sei como fazer isso não. Não está bem explicado, eu não sei como é que eu conduzo isso. Ele vai nem olhar o conteúdo, entendeu? Não vai nem saber aplicar. Então, repara assim, existe esse movimento, né? Conceitual, pedagógico, comunicacional para o autor e o contrário, comunicacional, pedagógico, conceitual para o leitor. Então, assim, essa parte ali dos dois textos finais que eu coloquei, ele está pensando o seguinte, olha, tá, eu estou usando o material porque eu entendo, eu que escrevi, agora eu vou dar para o meu colega utilizar, eu tenho uma história com isso. Eu fiz mestrado acadêmico, doutorado acadêmico, o meu mestrado teve produto, o meu doutorado teve produto. Quando eu comecei a fazer, eu fiz o meu mestrado
investigando, bom, chama ProEja, não sei se todo mundo conhece, mas é educação profissional integrado ao ensino médio para a modalidade de educação de jovens e adultos. Então, fiz a investigação dentro de um curso de edificações ali. Então, eu comecei a fazer o doutorado e comecei a elaborar materiais didáticos, porque era bem específico, não tinha um material apropriado para trabalhar matemática dentro desse curso com alunos da EJA. Fui elaborando e tudo mais, e um professor, colega, ia dar aula numa turma, também era desse curso, e pediu para usar o material. E ele foi usar o material e usou um semestre inteiro. No outro semestre eu fui dar aula nessa turma. E aí um aluno perguntou, a gente te conhece, a gente viu seu nome no material. Você vai usar também aquele material que o professor utilizou? Eu falei assim, por quê? Ah, porque a gente não gostou, não. Eu falei, pronto. Aí minha pesquisa, né, tá indo embora. E aí depois, assim, utilizei o material com ele, e no final do período ele veio conversar comigo, e aí até fez um depoimento que escreveu e está na minha tese. E ele fala várias coisas, assim, mas uma coisa que ele fala, assim, eu descobri que o criador da metodologia é que tem que usar a metodologia. Assim, eu não criei metodologia nenhuma, mas o recado dado é o seguinte, olha, ele foi pensado para ser utilizado com um tipo de abordagem, uma abordagem didática. E ele foi utilizado com outra abordagem. Não funcionou o material. Então, assim, essa orientação de como utilizar era essencial. E aí, assim, eu fiz uma virada de página na pesquisa, assim, aí eu deixo de elaborar o material sozinho e passei a elaborar de forma colaborativa com todos os professores de matemática envolvidos naquela turma, e aí o material ele ganha outra dimensão nessa abordagem. Você entende, assim, como que é importante eu ter isso claro? Porque, assim, pode ser que um usuário do meu produto destrua o meu produto. E eles vão encontrar vocês na rua e vão dizer o seguinte, olha só, aquele material seu é horrível. Um professor meu utilizou e eu não gostei, foi horrível, ninguém aprendeu nada, entendeu? Assim, eu preciso, então, ter muita clareza na forma que eu escrevo isso, porque senão eles podem acabar com o nome de vocês e com o orientador. Aqui vai junto também o orientador no produto, né? Fala assim, poxa, aquele professor lá, aquela professora trabalha lá na universidade, mas não sabe nada. Olha o que ela fez aqui. Então é muito, muito sério isso, tá? Assim, a forma que eu escrevo um produto. Talvez, né? Dentro dessa ideia da extensão no sentido de extensionista da CAPES que a gente tem que fazer, de repente a validação, isso é uma coisa que eu me proponho desde o início do programa de mestrado, que a validação do meu produto talvez seja a aplicação num curso de extensão. Para quem se destina o produto? Para professor, se for esse o caso, né? Porque pode ter inúmeras aplicações. Então, quem sabe a validação não seja eu fazer o processo formativo, onde eu tenho que fazer, explicar para o professor como ele vai usar aquele produto, como ele é aplicado com os alunos, ele é construído, mas a validação quem dá é quem está em sala de aula que vai reutilizar aquele produto. Será que não é ali o meu processo de validação no doutorado, né? Quando ele é pensado para a formação, né? Para ser usado por outros professores. Essa é uma provocação que a gente faz e que a gente tenta fazer aqui no nosso programa, que durante o mestrado não dá tempo, né? E também convencer os outros. Aí vem outro problema, então eu já tenho ele. Convencer os outros professores a fazerem. Bom, primeiro, assim, eu estou preocupado com o tempo que está sendo cansativo para quem está aqui, né? Mas é porque tem tanta coisa para conversar sobre isso, mas eu quero aproveitar. Assim. Claro que seria uma possibilidade tremenda, até substituindo aquilo que os artigos propõem, né? De fazer perguntas, você pode fazer isso no processo. No mestrado não dá tempo de fazer, né? Não sei se tem isso no doutorado. Mas eu queria, Márcia, você me chamou a atenção de uma coisa que é muito importante. Olha só, a gente tem, as pesquisas que a gente tem feito lá no campo da formação de professores,
praticamente todas estão sendo feitas dentro de uma perspectiva de extensão. Tá? Quem faz o projeto de extensão, e aí esses professores eles são convidados, e aí nesse projeto de extensão as pesquisas são feitas. E às vezes você tem um programa de extensão que é extenso, e aí você tem vários módulos, que em cada módulo você tem um pesquisador ali atuando. Mas o que eu quero dizer assim, que a gente tem alguns entraves, algumas coisas que a gente precisa resolver. Primeiro, se eu tenho uma formação de professores e o processo de formação de professores é o meu produto, e realmente é, se eu trabalho com formação de professores, quem é o público-alvo do meu produto? Quem é? Então, assim, meu produto é o processo de formação. Quem é o público-alvo do produto? Pois é, eu tenho que pensar o seguinte, olha, o que eu quero é que o leitor consiga replicar aquilo, a experiência que eu fiz. Se eu estou fazendo com alunos, o meu produto é voltado para o professor porque eu quero que o professor replique uma experiência semelhante àquela. Se eu quero que alguém replique uma experiência de formação de professores, o meu público-alvo do produto é o formador de professores. No máximo, o professor em processo de autoformação. Né? Eu posso pensar nisso. Não, é o professor que vai ver o produto, mas num processo de autoformação. Então, esse é um ponto. O outro ponto tá, quem trabalha com formação de professores lá, eles usam bases teóricas em que sustentam que você precisa partir da prática do professor. Você não pode partir do pressuposto que o professor não sabe aquilo e levar alguma coisa. Não, você vai trazer a partir da prática e você vai vivenciar essa experiência. O que eu coloco no meu produto? Porque se eu coloco no meu produto as experiências vivenciadas por meu grupo de professores e eu estou querendo que alguém replique o meu processo de formação e vai ser com outros professores que vão ter outras experiências, como que eu coloco essas experiências que eu tive aqui para não ser contraditório ao meu referencial teórico? Porque o meu referencial teórico diz que eu preciso respeitar as vivências desses docentes. Mas se eu ponho as experiências dos meus docentes, será que esse formador não vai levar essas experiências para aquele grupo? E aí não vai ser contrário àquilo que eu defendo? Isso também serve para alunos. Se eu trabalho numa abordagem com estudante que eu preciso valorizar ou trazer ou trabalhar a partir daquilo que eles vivenciaram, cada grupo vai ter uma vivência diferente. É algo que a gente não tem muito resolvido ainda, mas é algo a se pensar, entendeu? Porque senão você vai ser contrário ao seu referencial, porque você está quase orientando alguém a fazer algo diferente daquilo que você fez. Tá? Mais um pepino, né? Eu acho que a formação de professores passa por aí. É o processo. Como eu sugiro, né, exatamente, porque você vai orientar outras pessoas a fazerem algo semelhante. Tá? Mas eu acho que a gente já cansou o pessoal, né? Gente, desculpa. Eu acho que esse tema é quentíssimo. Então, vamos continuar na janta, então. Rony, tá, nós vamos agradecer de novo, então. Rony, muito obrigada. Gente, acho que deu de perguntas. Não sei se tem alguém que quer muito, muito, muito. Aí a gente... Mas podemos fazer na janta, podemos deixar para janta. Eu só vou pedir, eu vou te agradecer com uma lembrancinha que a gente elaborou. Muito obrigada. E aí, venha cá, Albino, por favor.
eu pedi para as alunas, me lembrem que nós temos uma lembrancinha, me lembrem que nós temos uma lembrancinha. Então, não não. E aí, então, uma lembrancinha também. Aí pode fazer a foto, elas querem fazer uma foto, né?